temos mais um Vai Cair no Enem e o assunto é sobre história. Fica ligadinho aí! Oi, professora Paula, tudo bem? Olá, Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A professora Paula é professora de História e a gente vai falar hoje justamente sobre isso, sobre alguns assuntos polêmicos de História. Então, sem muita enrolação, vamos começar, né? Direita ou esquerda? Socialismo ou capitalismo? Explica aqui pra gente um pouquinho como é isso, tirar algumas dúvidas que a gente tá precisando saber. Olá, Taliane, eu fico muito feliz com o convite e gosto muito da forma de você perguntar assim, sem arrodeio. Me explica aí como é isso. E assim, a gente está vivendo um momento muitíssimo delicado, onde muitas vezes os conceitos, eles são, na verdade, deslocados do tempo e às vezes eles são utilizados em outras situações, mas fora do contexto. Então, hoje é muito comum que as pessoas na rua, elas chamem alguém de fascista, ditador, né? Ah, fulano é de esquerda, fulano é comunista. E no fundo, elas não têm a dimensão do conceito em si. Quando esse conceito surgiu? O que eu acho mais bacana é a gente pensar, do ponto de vista histórico, como foi esse caminho. Eu fico pensando sempre que o aluno que vai fazer o Enem, ele tem que ter uma preocupação. Ele tem que, na verdade, quando ele vai ler a prova, ele vai resolver as questões, ele sempre tem que pensar que a saída, às vezes, para as questões está ali no texto, está ali naquele contexto. E, no fundo, a gente não tem mais aquele vestibular. Eu sei que você já deve ter feito o Enem, né? E, assim, na época que eu fiz o vestibular, era um outro formato. Então, a prova ela era mais conteudista, a prova ela era uma prova mais direcionada ao conceito. Hoje a prova, ela traz um diálogo entre as ciências sociais, então às vezes é até difícil separar o que é história, sociologia. Às vezes o aluno diz, será que essa questão é de geografia política? Será que essa questão é de sociologia? Então, há um diálogo. Então, assim, de fato, a gente vive um momento em que os conceitos eles estão sendo utilizados, às vezes, de forma inapropriada. E seria interessante para o Fera entender isso aí. Então, eu vou tentar contextualizar, fazer um caminho. Então, no caso, pode-se dizer que as questões são mais amplas, né? Não é mais como antigamente, que é mais assertiva, você tem que saber ao pé da letra o que era tal coisa, né? Exatamente, aquela prova mais decoreba, né, sim. quando se dizia o conceito. Na verdade, as questões elas trazem um diálogo entre as ciências sociais, e eu acho isso muito positivo, né? Apesar da gente não saber os novos rumos, né, a gente até aposta que a prova do Enem ela vai ter uma tendência mais conservadora, vai ser uma prova que ela pode trazer novamente essa ideia de ter mais conteúdo, mas existe, na verdade, né, todos os feras que fizeram a inscrição, né, para o Enem, eles têm um edital e no edital eles percebem que onde tem lá conteúdo, né, que antigamente eles diziam conteúdo, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, você tem os eixos temáticos que o Enem trabalha. E nesses eixos temáticos você tem, na verdade, um tema, que na verdade é um diálogo sobre esses conteúdos, não é mais o conteúdo puramente, né, como a gente estava aqui discutindo. Me diga aí, o que é o socialismo? Não vai ter uma questão, o que é o capitalismo? Mas é muito interessante a pergunta, por quê? Se a gente pensar como é que é esse caminho? Quando é que as ideias socialistas elas surgem, né? Porque parece que, assim, quando a gente estuda compartimentadamente, a gente diz assim, o que é o socialismo? A gente pega o conceito e a gente acha que pode usar o conceito em qualquer tempo e espaço. E não é bem assim. Na verdade, se a gente pensar no capitalismo em si, o capitalismo ele vai nascer na transição da Idade Média para a Idade Moderna. A gente tem um mundo feudal, um mundo que, na verdade, ele está baseado, né? A riqueza está baseada na terra, mas na segunda metade da Idade Média você tem a ascensão de uma nova classe social que é a burguesia. Então, quando a burguesia ela chega, na verdade, ela surge, ela vai viver num estado onde não existe uma moeda única, na verdade, não existe um estado organizado. Então, são as demandas da burguesia, as necessidades de ter uma unificação territorial, de ter uma moeda única, de ter, na verdade, limites para ela desenvolver a atividade dela, porque a burguesia é a classe que está ligada ao comércio. Imagina você ser burguês, imagina, italiano, você sair para comprar, né, uma mercadoria, mas você não tem uma moeda. Ou imagine você usar uma moeda e você chegar numa outra região e aquela população usar uma moeda diferente. Então, a necessidade de unificar pesos, medidas, de criar uma estrutura territorial, né, e limites para aquilo, vai fazer com que surjam os estados modernos, que seriam o quê? As monarquias nacionais.
mundiais, dos países, né? Portugal, Espanha, França, Inglaterra. E aí a gente diz que vai nascer o quê? Um sistema econômico organizado, que seria o capitalismo. E é nessa perspectiva que as pessoas, hoje, elas dizem assim, aí o capitalismo, parece que o capitalismo sempre existiu, né? Enquanto forma, enquanto conceito. E aí, a primeira forma do capitalismo, que a gente chama de capitalismo comercial, ele vai se dar dentro de um Estado absoluto, de um Estado autoritário. Você tem um monarca, né, um rei, que ele controla tudo, ele controla a economia, ele controla a política, ele controla a sociedade, enfim. Aí você diz assim, mas a burguesia, ela queria esse Estado, naquele momento ela queria, ela precisava desse rei para normatizar tudo. Só que vai chegar um momento que essa burguesia enriquece, e aquele rei que foi tão necessário vai virar uma pedra no sapato da burguesia. E a burguesia vai dizer, olha, não dá, porque o rei controla tudo, é o rei que determina os monopólios, é o rei que determina tudo. Esse rei não é mais interessante, não. E aí é quando a gente vai vivenciar no século XVIII um movimento, né, que na verdade a gente chama o século XVIII do século das luzes, e a gente vai falar sobre o movimento iluminista, né? E aí são as ideias liberais. Aí todo mundo vai começar a pensar, será que é necessário mesmo o rei determinar os monopólios? Será que não seria muito mais interessante, por exemplo, haver um Estado onde existisse a prática da livre concorrência? E aí são as ideias de Smith, né, que é o pai do liberalismo, acho que você lembra quando você estudou, que vai justamente defender a ideia da livre concorrência. Então a gente vai começar a questionar esse modelo de capitalismo. A gente tinha o capitalismo comercial e vem o capitalismo liberal. E aí qual é esse momento? Esse momento a gente vai defender os ideais que vão servir de base para a Revolução Francesa. Eu fiz esse caminho todinho para a gente chegar nessa ideia. De onde vem essa ideia para a gente de direita e esquerda? Nesse momento, os liberais, eles vão querer um Estado livre das amarras do Estado, da intervenção do Estado. Ora, os reis não vão ficar satisfeitos com isso e eles vão lutar o que puder para manter aquele Estado absoluto. Só que a burguesia, ela vai mover as primeiras revoluções, é o que a gente diz que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, para cortar a cabeça do rei, literalmente, que é isso que acontece na Revolução Francesa, né? A gente vai cortar a cabeça de Luís XVI, mas simbolicamente isso vai representar o fim do antigo regime. Ora, o que vai acontecer? Esse termo direita e esquerda, na verdade, ele está relacionado à maneira como, né, os partidos, né, na Revolução Francesa, girondinos e jacobinos, eles se sentavam no parlamento. Eu acho essa sala perfeita, né? A gente está na sala fórum, né? E assim, aqui é um lugar maravilhoso para debate, né? Trazer os alunos aqui para realmente dialogar, pensar sobre essas coisas. Mas os girondinos, né, que representavam a alta burguesia, que tinham, na verdade, né, uma postura mais conservadora, eles se sentavam à direita no parlamento. E os jacobinos, que eram tidos como radicais e que queriam de fato uma república, eles sentam à esquerda. Então a gente, na verdade, toma lá por empréstimo essa ideia de direita e esquerda, né? Direita seria aqueles que têm uma tendência mais conservadora, na verdade a esquerda aqueles que teriam ideias de transformação, enfim, né? Que seriam mais profundas. Então pode-se dizer que a direita seria, no caso, as pessoas mais conservadoras, o lado que tem a opinião mais conservadora, e o lado da esquerda seria, como é que eu posso dizer, mais não conservadora em si, já que a conservadora é da direita, mas eu digo mais popular, mais... Aí a gente queria, ótimo, por isso que o tema são as polêmicas da história. Certo, porque... se eu disser a você que a direita são que tem as ideias conservadoras, porque muitas vezes a gente também relaciona a ideia de conservador a atraso, e não é verdade, né? A ideia de conservar, a ideia de manter um padrão ou uma política que já existia. E a ideia de transformação, de modificação estaria associada a essa esquerda. Então, por isso que quando às vezes a gente conversa e tem alguém que tem ideias mais progressistas, ou ideias de transformação, a gente costuma às vezes associar à esquerda. E quando alguém tem ideias, né, que são mais centradas, né, de conservar às vezes uma política, a gente diz que essa pessoa pertence à direita. Apesar de que se a gente fosse para o campo da ciência política, a gente teria que reformular também essa discussão, porque acaba sendo uma discussão muito pobre. Quem é direita, quem é esquerda, quem é mais conservador, quem não é. E em cada país isso vai ter, em cada momento da história isso vai assumir
características. Você me fez aí uma outra pergunta, que seria assim, socialismo ou capitalismo? Então, eu acabei de falar sobre o nascimento do capitalismo. Então, quando é que surge o socialismo em si? Se você parar para pensar, quando Smith vem e defende a ideia de um Estado liberal, segundo Smith, existia uma mão invisível. Sim, eu me recordo. Foi bom, tá vendo? Então, para Smith, não precisava de um Estado forte para controlar a economia, que era o Estado mercantilista, que era o Estado, na verdade, o Estado autoritário, que era o Estado absolutista, que é o que a gente chama de antigo regime. Então, para Smith, a ideia era que o próprio mercado se autorregularia. A mão invisível, no caso, tinha um controle, mas não era um controle invisível, né? Feito aquela ideia de assim, olha, eu tenho uma padaria, eu vou vender meu pão a R$1. Se o cara abrir a padaria do lado e vender a R$2, ele provavelmente vai ter que arcar com uma responsabilidade de ou não vender, ou ele oferecer um serviço tão bom que as pessoas deixem de comprar o pão mais barato para comprar aquele pão mais caro. Não precisa o rei determinar, porque era um monopólio em si. O rei determinava, olha, só que fulana, esta família vai poder vender o couro, ou tal grupo é que vai poder negociar determinado produto. Isso é interessante porque vai chegar um momento que a burguesia mesmo vai se ressentir, porque a alta burguesia tinha os melhores monopólios. Mas imagina que essa pequena e essa média burguesia cresce e diz assim, calma, mas eu também quero vender couro. Então vamos tirar esse rei, porque esse rei está atrapalhando tudo. Então, na prática, esse Estado liberal, essas ideias de Smith, elas foram positivas para acabar com o antigo regime. Só que ninguém imaginaria, claro, né? Eu falo assim, né, nesse sentido, que no curso da história a gente vai viver no século XVIII a chamada Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela vai acabar fazendo o quê? Ela vai criar uma nova lógica, um novo momento para a sociedade. Por quê? Porque ela vai imprimir uma velocidade diferente à produção, ela vai aumentar a concentração de renda para poucas pessoas e, infelizmente, ela vai precarizar a vida do trabalhador. Mas ela vai precarizar de tal maneira que a gente vai ter milhares e milhares de pessoas famintas, que trabalham numa jornada extenuante. Imagina você trabalhar 14, 16 horas por dia, E às vezes em tempo de produção você trabalhar mais do que isso, Imagina um trabalhador da fábrica, aquela ideia de vender o almoço para comprar o jantar é real. Às vezes eles não conseguiam fazer todas essas refeições. Então se pagava pouco, se preferia o trabalho de mulheres e crianças porque se pagava ainda menos. Então é em virtude dessa precarização da vida do trabalhador que no século seguinte, no século XIX, vão surgir as chamadas ideias sociais e políticas. E aí a gente vai ter o surgimento do socialismo, que na verdade é uma resposta normal a uma vida difícil que vai se estabelecer com o fortalecimento do liberalismo. Esse aí seria o nascimento do socialismo, que na verdade também tem várias vertentes, porque a gente tem um socialismo utópico, a gente tem um socialismo científico, o socialismo cristão. O que mais nós comentamos, que é o socialismo científico, pensado por Marx e Engels, é justamente uma análise sobre as contradições do capitalismo e as possíveis soluções para isso aí, Porque a primeira forma de se pensar o socialismo, que é o socialismo utópico, como a palavra já diz, a gente pega lá emprestada de Tomás Moros, a ideia da utopia, que é uma ideia que na prática não se concretizou, porque ela na verdade propunha uma conciliação de classes, Imagina que a burguesia, ela teria a consciência de criar uma sociedade mais igualitária, enfim, não vai funcionar. Então Marx, ele vai propor justamente uma transformação a partir do que a gente chama da ditadura do proletário, de uma revolução. E aí é exatamente essa a maior dúvida, quando alguém diz assim, o que é socialismo, o que é comunismo, Como você, que é uma das dúvidas que às vezes surge, é a mesma coisa, Paulinha, comunismo é a mesma coisa de socialismo, Porque ficou fácil dizer, fulano é comunista. Fulano é socialista. E a gente, de alguma maneira, é como se a gente transformasse o conceito, naturalizasse, fosse uma coisa só. Mas, na verdade, o socialismo ele seria um caminho para a gente atingir o estado de comunismo, Seria, para Marx, na verdade, a luta social é o motor da história.
É a luta, essa contradição entre as classes que levaria realmente à transformação. Então, o poder deveria ficar na mão do proletário, do trabalhador, e a partir daí, né, a partir de uma revolução, a gente atingiria esse estado de comunismo, que seria um estado onde não haveria diferença. Exato. Então, no caso, pode-se dizer que o socialismo é a busca de uma melhora, no caso de uma Na verdade, igualdade. é um caminho, na verdade, ele é uma fase para se atingir o comunismo. No caso, então, o comunismo é o que se quer chegar, né? No caso, a igualdade. Exato. Se você for para o conceito etimológico, comunismo de comuna, de comum, né? De uma organização onde não há diferenças, né? Onde não há essa hierarquia e essa divisão de classes sociais. Então, essa inexistência de classes promoveria um estado de igualdade social. Essa seria a ideia. Então é isso, gente. Esse foi mais um Vai Cair no Enem. Continue aí nos seguindo, que a gente vai estar sempre postando dicas e informações para vocês. E também entrevistas exclusivas como essa. Outro assunto muito sério, o bullying. A Uninassal é contra preconceito e acredita que o bullying deve ser combatido por todos. Por isso, foi criada uma plataforma que te auxilia na denúncia contra o bullying. É só acessar o site.